Imprensa com o ministro Pazuello aqui em Porto Alegre, onde nós estamos reunidos desde as 10 da manhã com o governo do estado, com a prefeitura da capital, com representantes do legislativo, ao longo do dia diversos assuntos relacionados à Covid-19. A coletiva de imprensa ela está sendo feita de forma virtual, junto com a assessoria de comunicação aqui do governo do estado. Alguns jornalistas previamente cadastrados encaminharam perguntas ao longo do dia e nós vamos responder essas perguntas nessa coletiva. Para falar um pouco da impressão de como é que foi a reunião, o trabalho realizado ao longo do dia, vou passar primeiramente a palavra ao governador e ao prefeito, e as perguntas, a maioria delas, foram encaminhadas ao ministro Pazuello. Portanto, ele seguirá com a apresentação e a gente faz as perguntas na sequência. Então, deixo a palavra ao nosso anfitrião, governador, por favor. Muito bem, uma boa tarde a todos. Mais uma vez eu quero saudar ao ministro Eduardo Pazuello. É um prazer para o Rio Grande do Sul receber a sua visita, uma reunião de trabalho muito positiva que nós tivemos aqui. Antes de tratar sobre ela, saudar a nossa secretária de Saúde, Arita Bergman, ao prefeito da capital, Nelson Marquesan Júnior, aos deputados federais da bancada gaúcha, Pedro Westphalen e Marcel Van Hatten, e também a Carmen, nossa representante aqui da comissão, a Carmen Zanotto, representante da comissão externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as ações justamente de enfrentamento ao Covid. E também registrar que tivemos a presença do presidente da Assembleia Legislativa conosco, deputado Hernani Polo. Uma reunião importante de aproximação presencialmente de uma relação que já se estabeleceu próxima virtualmente, né? Respeitando até o distanciamento devido, utilizando os meios tecnológicos para que pudéssemos estar próximos e recebermos por parte do Ministério da Saúde a atenção, os recursos, os equipamentos, os insumos necessários para o enfrentamento ao coronavírus. Bom exemplo disso foi uma operação com sucesso realizada na última semana para viabilizar medicamentos vindos do Uruguai, para que nós tivéssemos as condições de dispor desses medicamentos aos hospitais gaúchos, garantindo condições de operação para os procedimentos de intubação de pacientes internados em UTIs no nosso estado, em 38 hospitais que foram atendidos com a disponibilização desses medicamentos, num esforço conjunto com o Ministério da Saúde, com o Exército Brasileiro, né, com o governo do estado, a partir do acordo que fizemos com o governo uruguaio, um acordo de cooperação técnica que viabilizou esta relação que possibilitou esses medicamentos. Então, essa relação já é próxima e se intensifica a partir dessa visita que nós recebemos aqui do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Apresentamos os nossos indicadores, apresentamos a preocupação que vivemos neste momento, né, em que os indicadores de ocupação de leitos especializados aí para o Covid, leitos de UTI no estado, estão sendo mais demandados, especialmente na região metropolitana e na metade norte do estado, em algumas regiões, e recebemos com muita alegria as notícias aqui de que o Ministério já está, na verdade, na data de hoje, enviando mais 100 respiradores para o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, ministro e toda a equipe do Ministério. Já vai totalizar mais de 630 respiradores encaminhados pelo Ministério da Saúde, seja os de beira-leito ou os de transporte. É um apoio importante para o governo do estado, para a população gaúcha. Salientar também que tivemos a notícia de um extrator, né, de um envio de um extrator, que vai possibilitar nós aumentarmos a nossa capacidade de testagem do RT-PCR através do nosso laboratório central do estado, e também vamos duplicar essa capacidade de testagem. Temos o apoio do Ministério para a testagem também, com o envio dos insumos necessários do RT-PCR para fazermos um programa que será um case, tenho expectativa, no estado do Rio Grande do Sul, de
testagem e rastreamento de pessoas com Covid, né, a partir daqueles pacientes diagnosticados positivos para o Covid, que vão ter os seus contatantes também testados. Nós vamos mais do que quadruplicar nosso volume de testes do RT-PCR aplicados no estado do Rio Grande do Sul, mas não é apenas aumentar o número de testes, é também aplicar esses testes com critérios, com a logística toda estruturada para viabilizar, identificarmos e, a tempo, podermos adotar as medidas necessárias em relação àquelas pessoas que sofreram o contágio do coronavírus, e também a notícia de 475 monitores cardíacos que vão ser disponibilizados aí pelo Ministério da Saúde. Então, é uma notícia importante. Essa relação se estabelece com o Ministério de forma mais intensa, né, num regime de cooperação, de colaboração, como é próprio do SUS, né, um sistema de saúde que é gerenciado nesta cooperação entre as instâncias federativas do nosso país e que aqui reforça, né, o seu valor, a sua importância no cuidado com a saúde das pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez, ministro. Conte com o Rio Grande do Sul. Nós contamos também com o nosso Ministério da Saúde. Eu passo a palavra imediatamente aqui, então, ao nosso prefeito da capital, Nelson Marquesan Júnior, para fazer as suas considerações. Boa tarde, governador Eduardo Leite. Boa tarde, ministro Eduardo Pazuello. Boa tarde, a secretária Arita. Boa tarde, a deputada Carmen, deputado Marcel, deputado Pedro, a todos que participaram da equipe do Ministério, do Governo do Estado e do município de Porto Alegre dessa reunião hoje de manhã, que iniciou às 10 horas, terminou agora há pouco, bastante frutífera, construtiva, bastante integradora de todas as ações e realmente consolida a estrutura do SUS, consolida a atividade integrada, que em algumas áreas são fundamentais num governo, num país federado como o nosso, especialmente para que o sistema de saúde funcione. Então foi muito produtivo, onde o governo do Estado apresentou seus dados, seus números, suas estratégias, onde nós tivemos aqui pessoas da equipe do Ministério apresentando também o seu aprendizado em nível nacional, do que está acontecendo em outros estados, em outros municípios, trazendo aqui as informações e as suas análises para debate, para apresentar para nós, onde nós do município também tivemos a oportunidade de apresentar o nosso planejamento, a nossa evolução, a nossa estruturação desde o início para combater o coronavírus e os dados e os números que a gente pôde apresentar do resultado das nossas atividades. Desde a estrutura lá no início com tendas, né, para que evitasse a contaminação na aproximação das pessoas junto à estrutura médica para fazer o diagnóstico, até a ampliação da estrutura de leitos, contando com os órgãos federais aqui, como o Hospital de Clínicas e o Grupo Hospitalar Conceição. Sexta-feira chegaram, e já registro aqui o nosso agradecimento, mais 50 ventiladores para o município de Porto Alegre, que já estão iniciando suas operações nos hospitais, uma parceria com as estruturas federais e estaduais, que tem trabalhado muito nessa integração. Apresentamos também a estrutura de testagem do município, que iniciou com a coleta domiciliar com os contaminados importados e que agora a gente chega a fazer uma testagem com todos com sintomas e também com aqueles que têm coabitação ou que trabalham em conjunto até o final do mês. E uma situação de muita cautela, como disse o governador, especialmente aqui no município de Porto Alegre, de uma evolução da demanda por leitos de UTI, que projeta que a nossa capacidade e o nosso planejamento, né, que já ultrapassou a primeira etapa, já ultrapassou a segunda etapa e deve chegar no final deste mês, na nossa terceira etapa, onde já é muito desconfortável para a estrutura hospitalar, que é bastante grande, que se tem na cidade de Porto Alegre. E apresentamos aqui os indicadores também dos resultados da pandemia, infelizmente aqui em número de óbitos, que é uma referência mundial e que a gente acha que pode fazer diferente aqui na região sul, em Porto Alegre, do que aconteceu em algumas capitais do Brasil. Então agradecemos aqui, ministro, e acho que a sua vinda aqui
a sua personalidade e o formato de trabalho da sua equipe junto ao governo do estado e junto à prefeitura de Porto Alegre realmente demonstra que nós estamos juntos combatendo aí uma pandemia, né, de uma forma absolutamente integrada, e que esse problema é nosso, de nós brasileiros, do governo federal, do governo do estado e do município, e que se a gente continuar trabalhando de forma integrada, vamos cada vez ter melhores resultados dentro de um ambiente muito triste para todos os brasileiros. Então, parabéns ao ministro, parabéns ao governador, continuamos trabalhando juntos. Governador Eduardo Leite, nosso prefeito Nelson Marquesan, deputadas, secretária Arita. Eu acredito que já foi falado bastante aqui sobre como foi a nossa visita, como é a nossa relação. Eu acredito que faço minhas palavras as palavras dos senhores com relação à relação, com relação a como deve ser o nosso trabalho em conjunto. E vou direto ao ponto sobre o que nós viemos efetivamente trazer para cá. Nós viemos trazer o que temos de mais efetivo, o que funcionou, o que não funcionou em outras partes do país, onde a pandemia já aconteceu, já se mostrou na sua face mais dura. E aí eu falo sobre os estados do Norte, Nordeste e as capitais de Rio e São Paulo, é onde a pandemia se mostrou de forma mais dura até agora. Nós avaliamos o que estava certo, o que deu certo e o que não deu certo. Nós mudamos várias orientações, alteramos protocolos e hoje nós podemos resumir da seguinte forma: o tratamento ideal é o tratamento precoce. O diagnóstico, ele é feito pelo médico. Ele erroneamente foi classificado apenas como teste. Usei o termo erroneamente. Hoje está ajustado pela equipe técnica do Ministério da Saúde, pactuado com CONAS e CONASEMS de forma clara e direta. O diagnóstico para a doença causada pela Covid-19, ele será clínico, pelo médico, que poderá ser aprofundado com exames laboratoriais, tomografia computadorizada, radiografia, poderá ter o exame de sangue, IgM e IgG, poderá ter um teste PCR. Poderá, não é sine qua non. O diagnóstico será, uma vez efetivado pelo médico, será notificado. E essa notificação é a base estatística que será usada, somando a todo o que já foi feito no país. Estou colocando desta forma porque não pode haver dúvidas da orientação do Ministério da Saúde. Não pode haver dúvidas. Esta é a melhor forma de nós tratarmos a doença causada pela Covid-19. Ficou com sintomas? Procure imediatamente o atendimento básico nos postos de triagem, UPAs e UBS dos seus municípios, ou estrutura hospitalar. Foi encaminhado para o médico vai examiná-lo, vai fazer o seu diagnóstico. Se é diagnosticado Covid, receba a prescrição de medicamentos. O médico vai dizer quais medicamentos são mais eficazes para cada um. É soberano o médico nesse aspecto. Receba os medicamentos ou compre os medicamentos, tome os medicamentos e, se Deus quiser, você vai ficar bom. Se você piorar, continue em contato com o médico. Se você piorar,
procure o médico novamente. Se precisar ir para o hospital, ter um atendimento mais especializado, o caminho inicial são as unidades de suporte ventilatório. Não é direto para tubo de respirador em UTI. Nessa fase, você pode apenas receber um suporte ventilatório, com catéter de oxigênio, com a pronação, que é botar a barriga para baixo para facilitar a respiração do pulmão, o funcionamento do pulmonar, utilização do BiPAP e CPAP com oxigênio, para que você tenha melhor capacidade de oxigenar, respirar. Em último caso, você pode precisar ser entubado com um respirador mecânico. E é nesse momento, caso você tenha outras comorbidades, que o médico vai te encaminhar para uma UTI. Coloco de maneira bem dura, senhores, a UTI e o respirador é o último caso. Nós precisamos tratá-los no início, de forma precoce, com medicamentos, com o diagnóstico do médico. É assim que nós vamos salvar mais vidas. Eu estou sendo enfático e direto, porque esse foi o motivo de nós estarmos aqui. Foi explicar que essa é a orientação do Ministério da Saúde. Tudo o que o Rio Grande do Sul precisar de equipamentos, de estruturas médicas, recursos humanos, o que for necessário, nós vamos conseguir, nós vamos correr atrás e nós vamos entregar. Sem promessas, mas pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito para isso. Acredito que as perguntas serão bem elucidativas e eu coloco dessa forma aqui a minha explanação inicial e fico à disposição para todas as perguntas que venham para nós. Muito obrigado. As perguntas, elas no aviso foram pedidos que contemplasse a presença do ministro aqui. É lógico que, embora tenham sido direcionados ao ministro, todos da mesa estão convidados a responder sobre os assuntos que a imprensa nos encaminhou. As perguntas selecionadas, elas buscaram atender de forma mais ampla os pedidos da imprensa, e eu vou começar aqui pela Bruna Osterman, da CNN Brasil. Ela nos questiona sobre recursos humanos. Um dos problemas apontados pelas autoridades e hospitais é a falta de profissionais especializados para o tratamento de pacientes em UTI, especialmente na capital. Como o Ministério da Saúde poderia auxiliar nesse ponto? Existe solução para evitar o colapso? Eu vou iniciar a resposta e depois eu passo aos senhores, se vocês quiserem complementar. Bem, nós temos um programa com relação a recursos humanos, que nós temos 1 milhão de profissionais de saúde já cadastrados e com grau de capacitação, muitos nos seus próprios estados. Acreditamos que a gente possa buscar nesse programa o apoio necessário para reforçar com recursos humanos que for realmente imprescindível aqui o Estado. É a primeira parte da resposta. Quanto mais nós deixarmos de atender as pessoas no início, mais reforça a necessidade de recursos humanos capacitados em intensivistas, como intensivistas. Então, no momento que a gente começa a atender cedo e começa a tratar na unidade de suporte ventilatório ou clínica, como o senhor colocou para a gente evita a necessidade do especialista intensivista. Começa a tratar antes. Então, é uma solução integrada. Quanto mais cedo a gente tratar, menos intensivista a gente precisa. Bem, essa é a resposta. Thelma Tomás, da TV Cachoeira, e Renata Nagalho, da TV Mar, elas nos questionam sobre o uso de medicamentos no tratamento. Questionam qual a posição do Ministério da Saúde em relação ao uso de hidroxicloroquina, ivermectina e a azitromicina de maneira preventiva ou no estágio inicial da Covid-19.
Bem, o Ministério fez uma orientação clara quanto a manejo e quanto à medicação. Não é um protocolo nem uma diretriz. Ele apresenta quais são os medicamentos que estão sendo utilizados pelo SUS, quais que estão dando resultado em termos de prescrição e qual é a melhor dosagem e qual o melhor momento desse uso. Nós temos aí a hidroxicloroquina, a ivermectina e a azitromicina já listadas nessa orientação. Cabe ao médico avaliar o paciente, diagnosticá-lo, e cabe ao médico prescrever qual é o medicamento ideal naquela fase para aquele paciente. Tem pacientes que não devem tomar este remédio, tem pacientes que não devem tomar aquele remédio. Tem pacientes que é mais eficaz com este remédio. Essa é a posição do Ministério da Saúde, clara, dando ao médico a posição soberana de diagnosticar e de prescrever o medicamento ideal. Com relação à dosagem e a melhor eficácia, está nas orientações no site do Ministério da Saúde. Léo Sabala Júnior, da RBS TV, ele vai nos questionar sobre inquérito epidemiológico, né? É um deles feito recentemente pela Universidade Federal de Pelotas. Por que o Ministério não teve interesse em renovar a pesquisa da Universidade Federal de Pelotas sobre os efeitos da Covid-19 na população brasileira? A pesquisa ela estava muito boa, mas ela estava muito boa com dificuldade da gente ter uma posição nacional. Então, para efeito de Brasil, a gente precisaria mudar alguns focos do que foi contratado com a universidade, e nós estamos discutindo isso. Fica muito regionalizada. A pesquisa dessa forma ficou mais regionalizada e tivemos dificuldade de transferir o raciocínio, fazer uma triangulação das ideias para efeito de Brasil como um todo. O Brasil é muito heterogêneo e a gente precisaria de pesquisas individualizadas em cada região do país. É o que nós estamos avaliando. Dani Zolim, do Diário de Santa Catarina, fala de um apoio entre estados aqui, né? Se o número de internações em UTI reduzir muito em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde a doença chegou antes, o Ministério avalia a possibilidade de transferir temporariamente respiradores e outros equipamentos de UTI desses locais para as cidades do Sul, caso necessário, onde a doença teve crescimento dos casos depois? Sim, essa é uma discussão que nós já levamos à comissão. A comissão já começou a trabalhar isso de forma direta com os estados. Já conversei com o Ministério da Defesa com relação à logística de transporte desses equipamentos, caso seja necessário. E sim, é essa a estratégia. É o apoio mútuo. Esse apoio inicia na parte mais simples, entre os próprios hospitais, depois entre os municípios mais próximos, dentro de cada estado e depois entre os estados da federação. Isso é um dominó que vai crescendo, né? E essa é a nossa estratégia para reposicionar equipamentos que hoje já estão ociosos. Sim, esse é o nosso objetivo. A Jéssica Huber, do Correio do Povo, nos questiona sobre vacinas. Caso as vacinas que estão em testes no Brasil se mostrem seguras e eficazes, como será a aquisição e a distribuição por parte do Ministério da Saúde? Nós temos 3 vacinas, e foi bom que a gente tire essa dúvida que deixei essa lacuna na apresentação anterior. São 3 vacinas mais promissoras. A vacina da Universidade de Oxford, com a AstraZeneca, a vacina da empresa Moderna nos Estados Unidos e a vacina Sinovac chinesa. Nós fizemos um acordo de cooperação já, uma carta de intenções com a AstraZeneca, para que a gente participe da fase 3 de testes, participe ainda do desenvolvimento final da vacina, adquiramos a planta necessária para a produção e os lotes de insumos para a fabricação já de um lote de grande quantidade, de 30, 40 milhões de doses. Isso já está pactuado
Nós estamos discutindo a transferência dos recursos, que o contrato é feito pela Fiocruz, Biomanguinhos Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é uma fundação do Ministério da Saúde, e essa contratação prevê a transferência de tecnologia e o recebimento do INFA, do insumo, fabricação desses lotes de grande quantidade. O momento agora é o pagamento à AstraZeneca, a negociação do pagamento, caminho certo da contratação. Já está feito o acordo e o protocolo de intenções. O tempo disso aí é no final do ano. A previsão é final do ano, dezembro, janeiro, nós estejamos fabricando a vacina com a AstraZeneca, que é a solução, a vacina. Com relação à Sinovac, foi um trabalho feito pelo Estado de São Paulo com o Instituto Butantan, também está mais ou menos no mesmo momento da AstraZeneca. E essa fabricação seria feita no Butantan para complementar as quantidades que nós estamos trabalhando. Com relação à Moderna, é um outro tipo de vacina, usando uma tecnologia que nós não dominamos na fabricação, que é o RNA da molécula. E aí nesse caso, a gente está pactuando a possibilidade de compra com prioridade. Então, isso é vacina. E a distribuição, é claro, vai seguir mais ou menos a forma de logística que a gente faz com a vacina da influenza e outras vacinas que a gente tem com o Ministério da Saúde. A Gabriela Pletz, da Rádio Bandeirantes, nos questiona sobre a ampliação de leitos aqui em Porto Alegre. De que forma o governo federal pretende dar suporte à habilitação de novos leitos de UTI, quando, por exemplo, em Porto Alegre, os hospitais, os hospitais alegam falta de capacidade de ampliação pela escassez de recursos humanos e insumos? Bem, então, quando você pega um leito e prepara ele, no caso da Covid, com os respirador, bomba de infusão e monitor, e o que for necessário, o processo de habilitação, ele é já um processo comum, rotineiro do Ministério da Saúde. Nós habilitamos, fazendo com que o Estado, no momento que ele use, ele receba por aquele serviço. O valor é em torno de R$ 1.600 por leito, por dia. Então, essa habilitação, ela também, de uma forma ou de outra, permite que a gente tenha essa resposta o mais rápido possível. Habilitação técnica, né? Ou seja, equipamentos. Faltam aí a estrutura de recursos humanos e faltam os insumos. Quanto a recursos humanos, eu já coloquei a resposta na frente. E quanto a insumos, e aí entram não só medicamentos, como todos os insumos necessários, faz parte da estruturação do hospital para trabalhar. Nós estamos trabalhando para estabilizar o mercado de medicamentos, um processo licitatório centralizado pelo Ministério da Saúde, com a abertura da fase externa do pregão agora para o final da semana, e com isso a gente deve ter como atas de registro de preços já pactuadas com o Estado e com o município, que vai facilitar, digamos, estabilizar o mercado e ter a entrega dos medicamentos e necessários para funcionar a UTI o mais rápido possível, para que não haja necessidade de manobras como a de Uruguai ou manobras como a requisição de estoques em fabricantes. Mas, se for necessário, vamos fazer de novo. O João Vitor Torres, do jornal NH, ele vai nos perguntar sobre testes. O governo federal pretende disponibilizar um maior número de testes ao Rio Grande do Sul pelo fato de que agora há uma elevação do número de casos confirmados no estado? Além disso, o Ministério considera a situação do Rio Grande do Sul como a mais preocupante dentro do país nesse momento? Bem, a nossa estratégia de massificação de testes e diagnósticos é o que a gente está fazendo nesse momento em termos de expansão de ações do Ministério. Então, estou com o secretário Arnaldo aqui, eu não vou passar a palavra, mas se eu errar alguma coisa, você me corrige. Nós estamos
já lidando direto com o governo do estado, com a secretária de saúde, com o município, para realmente entregar a maior quantidade possível de testes, dentro da capacidade também do município e do estado de executar o teste, executar o processamento. A testagem RT-PCR, ela não é um procedimento simplório, tá bom? Não é um procedimento simplório como pegar uma ponta de sangue e fazer o teste. São 8 etapas, envolve reagentes que ficam a 20 graus negativos, para você ter uma ideia. Envolve equipamentos em laboratórios que precisam ser habilitados por empresas terceirizadas. Envolve movimento humano para mudar, para fazer a extração da amostra de um lado para o outro, para fazer um teste. Então, nós estamos trabalhando para acelerar esse processo, contratando equipamentos automatizados para fazer essa extração das amostras, para aumentar a capacidade de processamento. Não adianta eu encher o estado com não sei quantos milhões de testes, só para ficar dentro de galpões frigorificados e não ter uma capacidade de fazer isso em grande escala. Então, é um trabalho em conjunto. A Secretaria do Arnaldo, com os secretários do Estado e do município, montando a melhor estratégia para ver até onde a gente consegue chegar para aumentar essa testagem, agindo dentro da estratégia do Estado e do próprio município. Com relação à situação do Rio Grande do Sul, eu vejo um Estado sob controle, sob uma gestão eficiente, visão completa, detalhada em todos os locais, e se fosse assim em todo o Brasil, eu não me preocupava com nenhum Estado. Eduardo Ostermaier, da TV Pampa, vai nos questionar sobre campeonatos de futebol. A última vez que o Ministério da Saúde se pronunciou sobre o retorno dos campeonatos de futebol foi em maio. Como o Ministério avalia agora a volta do futebol em estados que apresentam uma situação agravante com o aumento de mortes pela Covid-19? Em Santa Catarina, o campeonato estadual voltou, mas precisou ser paralisado novamente devido aos casos positivos entre jogadores e funcionários. O governo gaúcho teme que isso ocorra também aqui? Uma pergunta também para o governador. Bom, o que nos levou a fazer a liberação para o retorno do Campeonato Gaúcho foi uma situação de oportunidade temporal. Se não houvesse a liberação do campeonato neste momento para a sua conclusão, em função das datas colidentes logo ali na frente com o Campeonato Brasileiro, ficaria absolutamente inviável de que ele retornasse e fosse concluído. Levando em consideração que são 12 clubes, dos quais em uma semana 8 desses clubes são eliminados, ou seja, falando de um grupo pequeno de pessoas com protocolos muito rígidos, nós observamos que seria a oportunidade de concluir este campeonato, que tem significado para uma parcela importante da população, além de resultados econômicos também num setor. Mas, evidentemente que tudo isso deve ser feito respeitando e preservando a saúde dos jogadores, dos colaboradores, das equipes, de tal sorte que, com diagnósticos de profissionais que levem a uma inviabilização do campeonato, evidentemente que as pessoas que foram diagnosticadas estão completamente sem condição de participar do campeonato, e se isso inviabilizar o campeonato é uma decisão da própria federação a respeito do tema. Mas os protocolos que devem ser seguidos foram estabelecidos, são rigorosos e entendemos que preservam a saúde dos colaboradores das equipes de futebol que estão nesta etapa do Campeonato Gaúcho. Nós chegamos ao tempo que estava proposto para essa coletiva de imprensa. As perguntas elas contemplaram a maior quantidade de pedidos da imprensa. Lembrando aos jornalistas que essas imagens estão disponíveis pela assessoria de comunicação do Governo do Estado, então quem precisar das imagens, o Governo do Estado também vai fornecer essas imagens. E para encerrar, passo a palavra à mesa e a gente encerra a coletiva, se o governador quiser fazer as últimas palavras, só para o encerramento, e encerramos esse momento. Só agradecer mesmo, ministro, e dizer que estamos juntos e, se precisar de alguma mobilização que o Rio Grande do Sul possa colaborar em nível nacional, conte conosco. Nós temos o privilégio de contar com o apoio do Ministério da Saúde, como foi falado, não apenas com os equipamentos que aqui foram disponibilizados, com
os insumos, com materiais, mas com recursos, com habilitação de leitos. Essa coordenação de esforços ela é muito importante para preservar a saúde da população, salvar vidas, e tenho certeza vai significar efetivamente vidas preservadas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo ao Rio Grande do Sul, um estado que lhe acolhe com muita alegria, até pelos seus vínculos aqui com o nosso estado. Muito obrigado, ministro. Obrigado, está encerrada esta coletiva.